Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje falaremos sobre a crisma ou confirmação. É uma aula especial, um apartado que fazemos em nosso estudo, uma vez que temos alguns alunos que estão se preparando para receber a crisma, para receber a sua confirmação. Então, antes de entrarmos neste assunto do crisma, da confirmação, no qual nós usaremos a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, para podermos aprofundar o tema, vejamos o que são os sacramentos de um modo geral. Sabemos que a crisma, a confirmação, é um sacramento importantíssimo, é o sacramento que nos faz perfeitos cristãos e soldados de Cristo, e também imprime um caráter, uma marca em nossa alma. É preciso, pois, entender o que seja sacramento. Bom, o Catecismo Menor nos diz assim: os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Jesus Cristo para nos santificar. São sinais da graça porque com a parte sensível, por exemplo, a água, o óleo, que possuem, significam ou indicam a graça invisível que confere. Então, o batismo nos lava, o crisma, a confirmação, nos faz verdadeiros soldados de Cristo. São sinais eficazes porque, significando a graça, realmente conferem a quem recebe a graça santificante e também a graça sacramental. É importante entendermos este ponto de graça santificante e graça sacramental. A santificante é aquele dom sobrenatural que é inerente à nossa alma, por isso também é chamada habitual, que nos torna santos, que nos torna justos, amigos, filhos adotivos de Deus, irmãos de nosso Senhor e, portanto, herdeiros do paraíso. Esta é a graça santificante. Existe também a graça sacramental, que é o direito às graças especiais necessárias para conseguir o fim próprio de cada sacramento. Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça, que ele mesmo nos mereceu com a sua paixão e sua morte. Assim, os sacramentos nos santificam, ou nos dão a primeira graça, como no batismo, a graça santificante, que cancela, que apaga o pecado original, ou então os sacramentos nos santificam, aumentando em nós a graça que já possuímos. Então é bastante importante termos em conta esta diferença entre graça santificante e graça sacramental. Pois bem, vamos então à explicação sobre o crisma. O que é o crisma, o que é a confirmação? Já dissemos que é um sacramento, é um dos 7 sacramentos. A confirmação ou crisma nos faz perfeitos cristãos, soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, e também imprime em nossa alma o caráter, uma marca que não se apaga, assim como o batismo. Este sacramento tem o nome de crisma ou confirmação. Crisma, da matéria com que é feita a unção sacramental. Confirmação, do efeito que produz, que é confirmar. O crisma ou confirmação é o sacramento que nos faz perfeitos cristãos, perfeitos soldados de nosso Senhor. A criança apenas nasce, não é logo um homem perfeito. É débil, precisa crescer, precisa se desenvolver. E assim, nós crescemos, nós vamos, avançando em idade, em graça, enfim, e chega um momento em que nós podemos dizer, somos adultos. O batizado recebeu no santo batismo a vida da graça.
recebeu, sim, está limpo do pecado original, mas precisa fortificar esta vida, aperfeiçoar, tornar-se um cristão perfeito. E como irá conseguir isso? Por meio do crisma. É o crisma, repetimos, que nos faz perfeitos cristãos, perfeitos soldados de Cristo. Ademais, imprime na alma o caráter de soldado. Este caráter é diferente do caráter da marca indelével que nós recebemos no batismo. Por isso, são dois sacramentos diferentes, não é? Um é o batismo, outro é a confirmação. Num reino, distinguem-se os cidadãos em simples súditos e temos também os soldados. Os soldados são súditos, mas nem todos os súditos são soldados. Esta distinção é uma imagem da que existe entre os simples batizados e os crismados. Os primeiros são como simples súditos, simples cidadãos, se é que podemos assim dizer, e são até de menor idade. Já os crismados, pelo contrário, são verdadeiros soldados de Cristo. Estão dispostos a lutar pelo nome de Cristo, estão dispostos a lutar pela doutrina católica. Assim, ao receber o crisma, devemos, pois, considerar que é um grande tesouro. E as graças que virão em nossas almas, pois são grandiosas também. Devemos nos preparar bem para receber este sacramento, com devoção, com boas disposições. É importante, claro, pois fazer uma boa preparação, um bom exame de consciência e confessar antes de receber o crisma. Qual é a matéria da confirmação? A matéria é o sagrado crisma, isto é, um óleo misturado com bálsamo. Este óleo é consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa. Então, quando nós dizemos crisma, refere-se a este óleo. É esta mistura de óleo com bálsamo que se dá o nome de crisma. A forma, as palavras da confirmação são as seguintes: eu te assinalo com o sinal da cruz, te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estas palavras, pois, são as que o bispo diz, são chamadas a forma da confirmação. E existe também o ministro. Quem é a pessoa, a autoridade que pode conferir o crisma? O sagrado crisma é Então, o ministro da confirmação é o bispo. De um modo extraordinário, algum padre, algum sacerdote que tenha faculdade, permissão do Papa, ele pode realizar o crisma. Isso é o que nos diz a explicação do Catecismo Romano, explicação do Catecismo de Trento. Somente um padre que tenha faculdade, que tenha recebido a autoridade do Papa, é que pode administrar o crisma. Do contrário, é somente o bispo. Ainda, devemos entender por que o bispo administra a confirmação e como ele administra. O bispo estende as mãos sobre aqueles que estão para se crismar e invoca o Espírito Santo. Depois, com o sagrado crisma, com este óleo, ele unge em forma de cruz a fronte, a testa de cada um e pronuncia as palavras da forma. Depois, dá-lhe uma leve bofetada, dizendo: a paz esteja contigo, e no fim, abençoa solenemente a todos aqueles que foram crismados. A função com que confere o crisma, ela é exposta toda no seguinte tema. O bispo estende a mão sobre aqueles que se apresentam, para significar que o Espírito Santo que ele invoca sobre aqueles
toma posse deles e os acolhe sob a sua proteção. A confirmação, portanto, dá o Espírito Santo. Por isso o bispo lhe roga que desça sobre os que vão se crismar. Depois, cada um destes que vão se crismar se aproximam do bispo, o qual executa 2 cerimônias. Faz na testa a unção com o sagrado crisma e depois dá com a mão direita uma leve bofetada. Finalmente, o bispo abençoa todos os crismandos. Este é o rito do crisma. Primeiro, nós temos o bispo que invoca o Espírito Santo sobre o crismando, depois as palavras da fórmula e, ao mesmo tempo, traça o sinal sobre a testa do quem está recebendo o crisma e, por fim, ele abençoa todos os crismandos. Eis a bela oração que o bispo recita, invocando o Espírito Santo sobre os que vão receber o crisma. Assim diz a oração: Deus omnipotente e eterno, que por meio da água e do Espírito Santo vos dignastes regenerar os vossos servos aqui presentes e lhe concedestes a remissão de todos os pecados. Fazei descer sobre eles do alto dos céus o vosso septiforme Espírito Santo Consolador, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade. Cumulai-os do Espírito do vosso temor e imprimi neles, por vossa misericórdia, o sinal da cruz de Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Assim, quando se recebe a crisma, deve-se estar ajoelhado diante do bispo, que assinala a fronte com o santo crisma. É importante que se pense, que se considere neste grande ato, nesta grande graça e bênção para a vida. É o Espírito Santo que vem em nossa alma. Então, longe da ideia dos modernistas, dos carismáticos, de que precisa fazer um gritedo todo, de que precisa fazer barulho, que precisa invocar o Espírito Santo, não. Tranquiliza sua alma, pensa, medita na oração que o bispo está fazendo. É ele a autoridade, é ele que está rezando por você que vai receber o crisma. E aí sim, pois, realmente podemos dizer que temos o Espírito Santo. Ele sim virá em vossas almas se tiverdes as boas disposições. Dissemos também que a crisma nos faz perfeitos cristãos, nos faz soldados de Cristo. Vejamos como se dá isso. A crisma nos dá a abundância do Espírito Santo, isto é, da sua graça, dos seus dons, os quais nos confirmam ou reforçam a fé. Qual fé? A fé verdadeira, a fé católica ensinada por nosso Senhor. E também nos confirma, nos fortalece nas outras virtudes contra os inimigos espirituais de nossa alma. O crisma nos faz cristãos perfeitos, nos dá abundância do Espírito Santo, nos dá graças e dons. Já dissemos, no batismo nós recebemos sim a graça santificante. Lá no batismo nós fomos lavados, purificados, já não temos mais o pecado original em nossa alma. No batismo recebemos a graça santificante, as virtudes sobrenaturais e também os dons do Espírito Santo. Agora, na confirmação, nós recebemos um aumento da graça e dos dons do Espírito Santo, os quais nos confirmam, reforçam, frutificam na fé e nas outras virtudes contra os inimigos espirituais. O crismado se encontra, pois, confirmado na fé católica, confirmado nas virtudes cristãs, e está em estado de aprender melhor as verdades da fé, os deveres cristãos
e está forte para praticar tudo isso contra os inimigos espirituais. Por meio desta força que é conferida contra os inimigos espirituais, é constituído verdadeiro soldado de Cristo. A confirmação nos arma para o combate. Um combate que nós católicos sabemos é diário. Os inimigos espirituais da vida cristã, pois todos os dias nos atormentam, todos os dias nos querem seduzir-nos. Devemos resistir fortemente, como valorosos e verdadeiros soldados. Do contrário, nós caímos. Do contrário, nós vamos desonrar a Deus, nós vamos desonrar o batismo e o sacramento que estamos recebendo. Devemos, então, procurar fazer sempre bom uso destas armas que iremos receber. Devemos praticar as virtudes, obrar, trabalhar sempre para fazer o bem, com fortaleza, com generosidade. Não deixar de rezar. O soldado de nosso Senhor, em nossos dias de modo especial, deve estar sempre atento, sempre vigilante na oração, sempre vigilante no estudo da doutrina católica. Não é que nós vamos fazer crisma e pronto, acabou, não vamos estudar mais o nosso catecismo. Não, sempre podemos estudar, sempre podemos aprender coisas novas sobre a Santa Igreja, sobre a nossa fé. Então não há motivo para deixarmos nossos estudos, deixarmos, pois, de buscar, de conhecer mais a doutrina católica. Outro ponto bastante importante é sabermos qual a idade conveniente para receber a crisma. Existe uma idade, pode receber quando criança, só adultos, quando se pode receber o crisma? O Catecismo Menor nos diz assim: é bom receber a crisma com aproximadamente a idade de 7 anos, pois é quando costumam começar as tentações e se pode conhecer suficientemente a santidade e a graça deste sacramento. Por sua vez, a explicação do Catecismo Romano nos diz: é conveniente, pois repete o mesmo que diz o Catecismo Menor, é conveniente receber a confirmação na idade de 7 anos, pouco mais ou menos, pois aí começam também as tentações. Então, qual é o nosso proceder? Nem o exagero modernista de esperar depois dos 15 anos, mas muitos jovens já se perderam, muitos adolescentes já enfrentaram terríveis complicações aí na sua adolescência, juventude, enfim, pois aí, de certo modo, é um pouco tarde, sem falar que é uma crisma inválida, totalmente duvidosa, em muitos casos. Também não caímos naquela maluquice de que, está vindo o anticristo, está acabando o mundo, temos que crismar todo mundo. Então, e mal a criança saiu do ventre, já tem um bispo atrás, pois, para dar crisma. Não. Essas maluquices também não são católicas, também não é o nosso proceder. Nós procuramos seguir os costumes católicos estabelecidos aqui na terra de Santa Cruz, procuramos, seguir o que o catecismo nos ensina, o que os padres, o que as nossas autoridades nos dizem, enfim. Ao menos, então, que se tenha 7 anos. Ao menos que se conheça o básico da doutrina católica, pois sim, pode-se receber a confirmação. Por isso, os nossos jovens, nossas crianças, adolescentes, recebem já aí num período, logo depois dos 9, 10 anos, faz primeira comunhão, já recebe o crisma, claro, faz a mínima preparação de catecismo, sem maluquices, sem apressar as coisas, pois ainda temos, graças a Deus, bons bispos e bastante generosos, dispostos para nos conferir este sacramento, para acompanhar os candidatos, enfim, temos sacerdotes zelosos para o ensino do catecismo, temos à disposição, graças a Deus, boas
editoras que nos têm concedido bons livros aí para a nossa formação. Então não há desculpas baratas para brincar com os sacramentos. Bom, seguimos. Quem recebe a confirmação, que disposições deve ter? Vejamos. Quem recebe, pois deve ter a disposição, deve conhecer os mistérios principais da fé, deve aproximar-se deste sacramento com devoção, profundamente compenetrado do que o rito significa. Então é bastante importante considerarmos isso. E como falávamos na questão da idade, existem as tentações do demônio, existem as complicações, enfim. Então é importante que se conheça, é importante que se prepare bem, que hajam boas disposições para receber este sacramento. Ainda, essas disposições que se deve receber, que se deve ter para receber a confirmação, são as seguintes: estar na graça de Deus é a primeira, porque a confirmação, como sacramento de vivos, produz o aumento da graça. E por isso quem recebe deve já estar, pois, vivo para a mesma graça, deve já possuí-la. Então, é importante o exame de consciência, é importante fazer uma boa preparação e boa confissão para receber dignamente este sacramento. Então não basta que se chegue no dia do crisma, eu sou batizado, quero receber o crisma. Vamos lá. Não existe isso. É necessário uma preparação, é necessário realmente o que está nos dizendo o catecismo. É necessário cumprir com estes requisitos básicos. Também saber os mistérios principais da fé. Este conhecimento é necessário para entender quem é o Espírito Santo, em que consiste a redenção, a santificação, qual é o fruto do sacramento. Devemos, então, saber estas coisas básicas da nossa fé. Por isso estamos estudando o catecismo, por isso os senhores estão se preparando com as aulas, com os estudos, enfim, de modo a conhecer as verdades da nossa fé. E mais, para os que vêm do modernismo e precisam fazer crisma sob condição, pois é necessário tirar todos estes falsos ensinamentos do modernismo, todas essas falsas ideias que se colocam sobre os sacramentos, é necessário realmente estudar as verdades da nossa fé, a doutrina católica. E por fim, aquele que vai receber o crisma deve aproximar-se com devoção, isto é, com atitude respeitosa, devota, demonstrando também exteriormente os sentimentos interiores dos quais se deve estar compenetrado ao receber o crisma. Claro que não precisaríamos nem conversar, mas lembro aqui sobre a questão das vestimentas, né? As moças, as senhoras, pois que estejam bem vestidas, que estejam com seus véus, não é? Não se permite calças, não se permite decotes ou roupas muito curtas. Aos senhores, aos homens, pois ao menos de calça, camisa de manga, enfim, que se apresentem de um modo que o exterior demonstre os sentimentos de piedade. Então, nada de como no modernismo, né, todo do jeito que seja possível. Não, que haja realmente este ato, esta preparação, este porte exterior digno de alguém que vai receber um sacramento na Igreja de Cristo. Então, quando fordes receber a confirmação, devem se preparar, a exemplo dos apóstolos no cenáculo, com oração, com retiro ou ao menos alguma prática de recolhimento. Então não chegue assim do nada e vamos receber o crisma. É necessário esta preparação espiritual. Assim como estamos fazendo a nossa preparação com os estudos, é necessário ao menos um bom exame de consciência, se preparar bem, de modo
piedoso para receber o sacramento. O que significa o Sagrado Crisma, nos pergunta o Catecismo. Pois o Sagrado Crisma, como azeite que se derrama e dá força, significa a graça abundante da confirmação, e com o bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa o bom aroma das virtudes que o crismado deverá possuir, evitando a corrupção dos vícios. Já vimos que o bispo faz o sinal na fronte, que significa, pois, que deverá trazer erguida a sua fronte, sem se envergonhar da cruz, sem ter medo dos inimigos da fé. E em nossos dias mais ainda, não podemos ter medo dos modernistas, não podemos ter medo dos sectários, dos RR, não podemos ter medo dessa gente que não ama a igreja, que desonra a Cristo. Devemos honrar a nosso Senhor, honrar nosso batismo, não ter vergonha da nossa fé. E mesmo diante de nossos parentes, de nossos amigos, nos ambientes que frequentamos, o ambiente de trabalho, devemos dar testemunho da nossa fé. Que a nossa vida possa realmente ser digna de um soldado de Cristo. Esta bofetada que o bispo vai dar é um pequeno tapa, um tapinha que o bispo dá no crismado, pois significa que deve estar disposto a sofrer pela fé todas as afrontas e toda a pena. Não tenhamos, pois, vergonha de mostrar-nos como católicos. Não tenhamos vergonha. Aquele que, diz nosso Senhor, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso nós lemos em São Mateus 10, 32, 33. Porque se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai, e santos anjos. Não tenhamos, pois, vergonha. A confirmação constitui o crismado verdadeiro soldado de Cristo. Que será então este soldado se ele se envergonhar de ser católico, se tiver medo dos inimigos da fé, se não está pronto a sofrer alguma coisa, algum comentário, alguma crítica? Não! E longe de nós essas ideias também de querer converter todo mundo à força de nossas palavras. Antes, o soldado converte, pois defendendo a verdadeira fé. Devemos converter sendo verdadeiras testemunhas de Nosso Senhor, da verdadeira fé. Devemos conhecer bem a nossa fé. Devemos mais dar bom exemplo. E isso, pois, converterá mais do que brigas pelas internets da vida. Converterá mais do que ficarmos discutindo por aí. Que os nossos exemplos, que a nossa vida realmente seja de um verdadeiro soldado de Cristo, de alguém que milita sob a bandeira de Nosso Senhor e não sob a bandeira, pois, do demônio. Pois bem, na confirmação ainda existem os padrinhos. Na crisma, pois há para os homens os padrinhos, para as mulheres as madrinhas, que devem ser bons cristãos, bons católicos para edificarem e assistirem espiritualmente aos seus crismandos. Bom, no batismo, os padrinhos que apresentam à igreja o batizado fazem as promessas em nome dele, tornam-se pais espirituais, cooperadores no seu nascimento para a vida católica e assumem um dever de cuidar a educação cristã se os pais vierem a faltar. No crisma, que é a confirmação, a perfeição da vida cristã, há só o padrinho ou a madrinha. Então não é como do batismo, que nós temos dois. Aqui nós só temos ou é padrinho, se for um rapaz, se for um homem, ou é madrinha, se for uma mulher, se for uma moça. Conforme o que recebe, então, seja homem ou mulher, terá padrinho ou madrinha.
também eles devem ser bons cristãos. Então escolham bem seus padrinhos, escolham bem aqueles que irão ajudá-los. É o dever, como é dever do seu ofício, edificar e assistir os crismados, ajudando-os para a vida perfeitamente cristã, pois estes também deverão ser bons cristãos, bons católicos. Então não escolham padrinhos por bonito, não escolham padrinhos porque poderá me dar presentes, não escolhe-se o padrinho porque é influente, é uma boa pessoa no sentido geral, não. Escolham padrinhos porque é padrinho, madrinha, porque é alguém honrado, porque é alguém que realmente vai ajudar na vida católica, vai dar bom exemplo, vai, de certo modo, lutar junto. É a mesma guerra, nós somos soldados juntos. Então escolham bem os seus padrinhos. E para encerrar, pois, estudem um pouquinho mais aí no catecismo esta explicação sobre os sacramentos, de modo especial a confirmação, façam uma revisão e podem também fazer a sua preparação, seu exame de consciência para receber a crisma de um modo digno, de um modo realmente piedoso e assim alcançar todas as graças e bênçãos que este sacramento, pois, nos concede. Que Deus abençoe a todos nós, que Nossa Senhora nos proteja, que possamos nos preparar bem para este grandioso sacramento que iremos receber. Lembramos, este sacramento dá para nós uma marca, produz em nossa alma, pois algo que é indelével, não se apaga mais. Uma vez confirmado na fé católica, nós não perdemos mais. Nós podemos ir para o inferno, podemos ser condenados, mas estaremos lá como confirmados. Então, devemos, pois, aproveitar esta grande oportunidade que Deus Nosso Senhor nos dá e aproveitar a bondade e generosidade do nosso bispo que vem nos visitar e que irá nos conceder este sacramento. Que Deus abençoe a todos nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.